diretamente para minha câmerazinha. Sejam muito bem-vindos, meu povo, ao Papo de Corredor, o podcast do iFood Benefícios. Estamos aqui nesse momento ao vivo. Sim, no CONAR, maior evento de RH e gestão de pessoas da América Latina. Olha, vai ter muito conteúdo aqui pra gente. A gente vai falar de muita coisa boa, o pessoal que tá acompanhando a gente, vai ter história, vai ter papo, vai ter coisa boa. Eu vou ter sempre convidados aqui do meu lado pra gente falar um pouquinho sobre temas e assuntos. E no mundo aí que a gente tá dominado, né? Que os dados estão dominando tudo, desde aquela comprinha online até a passada infinita pelas redes sociais e celular. É claro que a gente não ia deixar isso de fora, então a gente vai estrear os nossos papos hoje com o tema Data Driven. Bonito esse nome. Bonito, né? Gestão de pessoas também. Personal Gestion of People. A personal. É assim que tem que ser para valer mais. Como que essa datatificação aí do trabalho está impactando as empresas, as lideranças e os próprios colaboradores? E para falar sobre isso, eu tô aqui com duas pessoas, dois convidados que sabem do que vão falar. Olha, eu tô jogando a responsabilidade, hein? Muita Vou resposta. apresentar você, faz aquela apresentação bonita primeiro. Vai. Então, a Renata Cafaro, diretora de pessoas da B3, que lida com a gestão de talentos em uma das maiores empresas do país, ela vai nos ajudar a entender como a análise de dados impacta o dia a dia da equipe e quais as perspectivas para o futuro. Acho que faz sentido, Renata? Faz sentido. É? Vamos ver. Muito bem. E também o Arthur Freitas, diretor-geral do iFood Benefícios, que está revolucionando a forma como as empresas cuidam do bem-estar dos seus colaboradores. Ele vai nos mostrar aqui como a tecnologia pode ser usada para personalizar a experiência do usuário e oferecer soluções cada vez mais adequadas. Arthur, fez sentido? Bela introdução. É você mesmo? Acho que sim. É essa pessoa? Então, muito bem, meu povo. Então, é isso. Vamos começar nosso papo de corredor. Eu já vou com perguntinha, já vou com coisinha, já vou para Renata. Bora. Vou começar com a Renata. Renata, ajeita seu microfone para ele ficar mais na boquinha. Só para não ficar tão distantezinho aí. Vai. Beleza. Bom, quero, já sabendo da sua experiência na B3, como a análise de dados tem sido aplicada na tomada de decisões estratégicas relacionadas à gestão de pessoas. Porque a gente pensa pessoa, dado, tem a ver, não tem a ver. Então, fala um pouco como isso impacta o dia a dia da sua equipe aí. Vamos lá, eu acho que tem muito a ver. E eu acho que na B3, até pela característica da empresa, a gente usa dado, né, essa cultura data-driven em todas as decisões, né? E aí, olhando especificamente para a gestão de pessoas, o que a gente faz? A gente tem uma área de Data Analytics que a gente usa para usar dois pilares quando a gente fala de dados dentro da organização. Um é prover dado de qualidade para o gestor tomar decisão estratégica Perfeito. com relação ao time. Então, eu tenho que dar dados demográficos, eu tenho que fazer análise e cruzar dados para conseguir fazer modelos preditivos e para que ele possa tomar cada vez mais decisões de qualidade. E além de eu disponibilizar esse dado para o gestor, que a gente fala que é um self-service, que ele tem que ter aquilo na mão a qualquer momento para ajudar ele a cruzar esses dados e tomar decisão, eu também tenho que gerar mais dado. Como que eu gero dado? Através de pesquisa de engajamento, pesquisa de mercado, pesquisa interna, de marca empregadora. Então, quanto mais dado eu tenho, maior eu amplio a visão, né? Deixo essa visão mais abrangente e eu tomo decisão de maior qualidade. Então, eu acelero um processo que o gestor talvez tivesse que juntar muitas coisas para tomar uma decisão. Então, ele toma decisão de promoção, mérito, até de desligamento, Ele tá menos no escuro. baseado em dados. E isso, há quanto tempo que isso é uma realidade total, assim? Acho que pelo menos uns 8 anos, né? A gente formou a área até antes disso, essa área de Data Analytics, que cruza muito essas informações das áreas de RH, mas cada vez mais a gente vai implementando esse self-service, porque aí o gestor, e a gente educa o gestor também a usar isso, né? Perfeito. Como que a gente promove para que ele use esses dados de forma mais estratégica? Então, a gente tem um bom tempo aí. Até pela cultura da empresa, a gente é muito técnico. Então, as pessoas olham muito para dados, Sei. se baseiam muito em dado para tomar decisão. E teve pelo menos no início, enfim, até hoje, você encontra pessoas que falam, não, mas isso eu acho esquisito, dado, eu sei da minha cabeça, eu tenho meu feeling, eu tenho... encontra essa barreira e a segunda pergunta já é embutida. Depois que a pessoa percebe que os dados fazem toda a diferença, ela muda totalmente a cabeça? Total. É exatamente isso. Eu acho que os dados te ajudam a convencer. Senão você vai gastar muito mais tempo para mostrar ou para tentar convencer aquela pessoa de alguma coisa. Como a gente é bastante técnico, é o jeito mais fácil de eu convencer os meus líderes, é assim. Então, porque eu pego o dado e não tem tanta discussão.
é tão claro quanto você tá aqui, tá a informação, né? Então, eu acho que isso ajuda muito. E eles têm exatamente esse perfil. Então, eles refutam num primeiro momento, e aí quando você entra, você mostra a consequência daquilo. Como a gente faz análise preditiva, dá até pra você falar, tá vendo? Então, realmente muda. E os nossos gestores são bastante abertos. Então, eles têm esse perfil de usar a ferramenta, achar bom, agradecer e pedir mais. Então, acho que isso foi uma cultura que foi fácil de implementar lá na B3. Genial. Eu lembro de um vídeo, de uma entrevista na Hebe. Era a Hebe recebendo o Carlos Alberto Nobre e o Jô Soares, há muito, muito tempo. E o Jô falando de computador. Não, porque agora eu escrevo no computador. E o Carlos Alberto rindo da cara dele, falando, pelo amor de Deus, gente, eu não consigo. Isso aí ele inventa esses negócios aí. O Jô, não, mas é melhor. É melhor, eu gosto é da máquina de escrever. É muito louco isso, né? Quando a gente tá acostumado, é difícil às vezes a gente abrir mão. Mudar. Mas quero jogar pro Arthur agora o... Fala. Eu queria adicionar aqui a resposta da Renata. Acho que tem outros dois fatores que são muito, muito importantes quando a gente olha para tomada de decisão baseada em dados. A primeira delas é o dado ajuda a tirar viés, né? Então, Como assim tirar viés? Me explica, desculpa, minha ignorância. as pessoas têm opiniões. Ah, tá. Né? Elas têm seus vieses próprios. E Entendi. podem ser vieses culturais ou vieses de fato, né, da sua própria opinião. E o dado consegue extrair esse viés e permitir com que o fato de fato... Porque contra fatos não há argumentos, né? Um pouco isso, né? Isso. Uma coisa legal que a gente faz lá no iFood, em avaliação de desempenho, a gente usa um algoritmo que vê a interação das pessoas entre elas, indica quem elas deveriam avaliar e ser avaliadas. Ah, que interessante. E aí, a avaliação é feita por notas, né? As pessoas, elas atribuem notas a determinadas características. E uma coisa que é importante a gente entende que existem vieses, e aí voltando ao tema de viés aqui, por exemplo, a gente fez uma pesquisa interna e viu que mulheres tendiam a ter notas mais baixas do que homens. Uau! Então a gente tem um algoritmo que ele automaticamente faz esse ajuste. Então ele entende que tem um viés sendo aplicado ali e ele ajusta. Olha, ele consegue corrigir o preconceito, ele corrigir Exatamente. a falha. Ele corrige o viés. Que ótimo. Então acho que esse é um tema muito, muito legal aqui quando a gente atribui dados à gestão de pessoas. E tem um outro fator aqui que também é importante, que é cultura, né? Quando você estabelece uma cultura de dados, você estabelece uma cultura que ela é muito menos hierárquica, né? Porque de fato, quem toma a decisão não é necessariamente quem manda mais. Quem toma a decisão é quem tem um dado melhor. Né? Quem consegue trabalhar dado, construir uma história ao redor daquele dado e mostrar que aquele fato faz muito mais sentido do que uma decisão hierárquica qualquer. Então, a utilização de dados ela consegue construir uma cultura muito mais forte em tirar hierarquias e uma cultura de performance, né? As pessoas vão olhar o tempo inteiro o que está acontecendo e vão sempre subir a régua. Porque os dados, eles meio vão contra o eu acho, né? Porque a gente, todo mundo pode achar o que quiser. Mas pode falar assim, 55% da população do Brasil é mulher. Não concordo. Desculpa, não há o que concordar. É o dado. Você pode, então, sei lá, então começa a ter mais filhos homens. Aí você pode mudar isso, mas a verdade é que é isso, né? Maravilha. Mas eu quero jogar para você como o iFood Benefícios utiliza dados para personalizar a experiência do usuário e oferecer soluções mais adequadas às necessidades dos colaboradores. Então, assim, aprendizados aí, fala um pouquinho. Fábio, boa pergunta. O iFood Benefícios, a gente sempre teve um mote de fazer com que o Vale Alimentação possa durar mais. O usuário consiga, de fato, utilizar o que é dado pela empresa. E uma das coisas que a gente tem é um programa que todo colaborador que tem o nosso cartão, ele consegue aderir ao programa do iFood, que chama Clube iFood, e ele tem vantagens tanto dentro do aplicativo quanto fora. Ele pode ir no restaurante próximo à casa dele ou próximo à empresa e ter desconto. Isso eu descobri, eu não sabia disso. Descobri outro dia, sabia? Você vai lá e você espera. Achei que era só no iFood. Não. Ele funciona, o cartão funciona em mais de 4 milhões de estabelecimentos e alguns desses estabelecimentos promovem cupons de desconto para que as pessoas consigam comer de forma mais barata. Então,
uma das coisas que a gente faz aqui é a gente consegue entender, de fato, o comportamento de cada usuário ou de cada grupo de usuário, perfil de usuário, e consegue promover descontos específicos que fazem sentido para aquele grupo de usuários. Então, você faz algo muito mais personalizado. Que medo. Pode parecer assustador, mas no final das contas, antes, né, no passado, qualquer personalização ela era muito demandante, né? Vou personalizar algo, você personaliza algo para 3, 5, 10 pessoas. Claro. Hoje, com inteligência artificial, modelos de linguagem, você consegue fazer a personalização em massa. Você consegue entender o comportamento muito rápido de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e consegue reagir a isso com tecnologia. Então, uma dessas coisas que a gente faz é justamente isso, né? Promover descontos exclusivos específicos para cada grupo de usuário que tem comportamentos similares. Na outra ponta, o nosso aplicativo ele é inteiro contextualizado. O que quer dizer isso? Ele reage a contextos, e contextos que a gente define de acordo com o comportamento de usuário. Então, a gente mostra ofertas, a gente mostra botões de atendimento, etc., em lugares diferentes, de acordo com como o colaborador tende a usar melhor aquele aplicativo. A gente quer, né, nada mais do que fazer com que o usuário veja mais vantagem, utilize mais o que a gente está oferecendo para ele. Quando você coloca ali no iFood, tem um cupomzinho de desconto, dá uma alegria. Tá, né? Nossa, às vezes o cupom é R$3,90. Para mim é como se eu tivesse economizado R$2.000. Eu até compro mais coisa, no desespero. Às vezes o descontinho vai a taxa de entrega. Isso é um sonho. Isso é bom. Nossa, aí eu falar, pede pra família toda. Não tem importância. O clube iFood que a gente tem, o nosso programa, ele tem frete grátis. É isso. Compras acima de R$65. Então, é muito bom. Dá um alívio. Dá um alívio quando tem um descontinho. Mas pensando, Renato, nesse avanço das tecnologias, queria saber assim, um pouquinho das oportunidades e dos desafios que você enxerga na gestão de pessoas no futuro, né? Porque também essa coisa assim, prever, às vezes a gente nem sabe o que tá vindo por aí. A coisa tá indo num escalonamento tão grande, né? Tão rápido assim. Então, quais são essas habilidades mais importantes para os líderes, assim, pensando nisso? Eu acho que oportunidade a gente tem em todas as áreas de recursos humanos. Eu acho que a gente sempre vai olhar, e olhando para a inteligência artificial, que eu acho que é algo que a gente promove muito na B3, né? A gente fala de democratizar a inteligência artificial, porque a gente quer usar e a gente quer ter isso como aliado. Então, olhando para o uso da inteligência artificial, você sempre vai ter os lugares mais óbvios, que são as áreas que têm um processo mais contínuo ou repetitivo. Então, o que a gente faz? A gente aplica inteligência artificial e qualquer tecnologia que esteja à nossa disposição para a gente liberar as nossas pessoas para usarem aquilo para melhorar o produto, para ser mais estratégico, para tomar decisão melhor em cima do produto e não fazer o operacional repetitivo. Então, acho que em todas as áreas você vai conseguir aplicar essa tecnologia, mas eu acho que nessas áreas é o mais rápido, mais óbvio, e a gente já vem fazendo isso. E por outro lado, eu acho que a gente ganha muito, né? Escala, ganha velocidade, eu padronizo o processo, eu começo a juntar isso muito com performance dos meus colaboradores e o quanto que eu ajudo a empresa, né? Todos os colaboradores a tomarem decisões, serem mais eficientes, rápidos, terem um processo mais que tem menos erro. Enfim, eu acho que isso ajuda muito. E eu acho que para o líder, aí eu tenho, talvez pela minha idade, um pouco de mixed feelings. Eu acho que para a liderança, o que vai contar cada vez mais, com toda essa velocidade de tecnologia que está vindo, é um pouco da comunicação eficiente, da tomada de decisão. Então, tem um pouco do feeling, não é do viés, mas do feeling que ele complementa essa tecnologia que vem. Então, eu não acho que AI vai tomar o emprego, vai mudar. Então, eu acho que isso a gente vai ter que aprender novas competências que são mais estratégicas e combinar isso com inteligência artificial. E aí eu acho que a gente ganha performance de empresa. A gente sabe, né, que empresas que usam muito inteligência artificial têm um crescimento mais rápido. E é justamente por isso. Você combina os dois mundos. Comunicação eficiente, tomada de decisão, até tomada de decisão rápida para você desligar um colaborador, que talvez não tenha o perfil da sua cultura. Perfeito. Então, eu acho que essa combinação dessas competências da liderança com tudo que a gente pode explorar de dado e de inteligência artificial, de qualquer tecnologia, eu acho que faz a empresa andar mais rápido. Total. Pensando no futuro também, Arthur, um pouquinho dos benefícios e gestão de pessoas, o que você considera crucial para as empresas se atentarem aí para o futuro? O que está vindo aí?
Fábio, essa é uma pergunta que aparece sempre, né? Assim, o que tem de tendência aí no mundo de benefícios? E aí tem aquelas buzzwords, né? Aquelas palavrinhas que sempre aparecem. AI, modelo de linguagem. E todo ano muda. Todo ano tem uma coisa nova. Mas tem uma coisa que nunca muda, né? Ou nunca muda nos últimos, né? Não muda desde os últimos anos, que é a flexibilidade. Então, o usuário, cada vez mais, ele busca, né, a personalização. Minha flexibilidade está piorando a cada ano, viu? Tá piorando. Nossa Senhora. Você tá alongando? Eu já cheguei a alcançar calcanhar na nuca. Hoje em dia tem que ser calcanhar de outra pessoa. Tem que alongar mais. Tem que alongar mais. Mas flexibilidade é um tema que, apesar da gente que a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? Mas é algo que as pessoas buscam. Enfim, o que eu entendo é o benefício ele é do colaborador, né? A empresa ele provê o benefício, ela provê o benefício ao colaborador. E nada mais justo do que o colaborador poder utilizar da melhor forma possível. Então, flexibilidade, para mim, é o que é um papel crucial aqui das empresas de benefícios de conseguir colocar o dinheiro na mão do colaborador para que ele possa utilizar da melhor forma possível e não tem aquele produto super engessado, que tem aquela rede de aceitação, pergunta aceita aqui, não aceita aqui, né, que consiga fazer sua gestão. E além disso, a personalização, acho que é um tema muito, muito relevante. Cada vez mais as pessoas estão acostumadas a receber informações direcionadas a elas, né? Hoje você está assistindo o YouTube, vai aparecer um anúncio de algo que muito provavelmente você está buscando. Pode ser assustador, como a gente falou agora há pouco, mas no final das contas, as empresas estão buscando quem de fato quer comprar. É isso. Então, acho que esse é um exemplo de como, né, o mundo tem mudado para personalizar, para te mostrar de fato o que você quer contratar, e nada diferente disso para benefícios. Então, as pessoas querem receber, né, propostas de valor que faz sentido para elas de forma personalizada, e cada um tem a sua, né, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e, consequentemente, ela quer uma proposta de valor que seja de acordo com a vida de cada um. E vocês lá no iFood Benefício, então, ficam olhando para essas mudanças, porque tem isso, né? Meu Deus do céu, muda a cada dia muda. É meio exaustivo um pouco ter que ficar o tempo todo esperando qual é a próxima mudança que vai fazer com que eu tenha que fazer tudo diferente de novo. Tem tem um grupo de pessoas que fica se preparando para isso. Acho que empresa de tecnologia é isso, né, Fábio? Assim, gerir a mudança o tempo inteiro. Uma das coisas que a gente fala muito na nossa cultura é sobre ambidestria. Eu gostei muito da sua fala aqui né, que você entende que as pessoas precisam ter cada vez mais capacidade de analisar dados, de entender informações, né, amplas, né, modelos de linguagem relevantes, mas que elas também têm que ter a intuição, né? Não sei se a melhor palavra é intuição, mas que elas consigam usar aqui sua experiência, o coração, né? Um pouquinho do coração, sensibilidade. Então, acho que isso é muito importante e a ambidestria vem disso, né? Como que você constrói um produto robusto, mas está sempre olhando para o que está mudando e consiga mudar de forma rápida. Essa análise de dados, porque assim, aí perguntando agora para os dois, jogando no ar um pouquinho, porque tudo bem, tem um monte de dado lá. Mas como é que a gente sabe que a gente está organizando esses dados e tomando a decisão certa em cima dos dados? Você pode tentar juntar uns 10 dados ali e chegar a uma conclusão ou outra. Já tem uma inteligência que já toma já toma essa decisão, ou saber ler os dados é uma coisa que a gente precisa aprimorar nos líderes e nas lideranças, enfim. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que educar as pessoas para elas saberem usar melhor aquele dado. É óbvio que nós ali na área de pessoas, a gente já vai fazer análises e já vai entregar muita coisa pronta. Então, por exemplo, se eu quero, eu tenho um modelo preditivo de saída, se aquela pessoa tem mais propensão a sair ou não. Por quê? Porque eu vejo o quanto que ela usa dos meus benefícios, o quanto que ela está engajada nas minhas palestras, o quanto que essa pessoa está remunerada com relação ao mercado. Então, eu tenho várias informações que me levam a fazer um scoring de propensão de saída. Então, eu acho que precisa ter alguém que consiga analisar esses dados e aí a gente vai evoluindo e deixando as coisas mais automatizadas e olhando para novas tecnologias e deixando isso cada vez mais complexo, mas sempre vai faltar a ponta de você analisar aquilo e saber para que você vai usar aquilo, para que tomada de decisão. Então, eu acho que é isso. Eu acho que essas tecnologias que você estava falando, eu acho que a gente tem que conhecer rápido, adotar rápido, testar rápido e, se for ruim, também tirar rápido.
Ah, Se também não tem isso. funcionar pra gente. E eu acho que é isso, é sempre um ciclo. Você vai colocar o dado, você vai testar, você vai ver se aquilo se comprova, você vai medir, porque eu acho que dado combina muito com indicador, e aí você vai ver onde que deu errado, onde você tem gap, volta pro começo e faz tudo de novo. E aí você vai escalando isso, você vai tendo um processo cada vez melhor, uma tomada de decisão cada vez melhor. Então eu acho que é a combinação do dado, como você usa esse dado e como você conecta as informações, tomar a decisão rápida e faz o ciclo tudo de novo. Vê onde é que tá errando e volta. Vê onde tá errando e volta. E, Renata, fazer a gestão desses dados antes era muito mais complexo do que é hoje. Né? Antes você precisava saber programar, você precisava saber usar, né, Tableau, todas aquelas ferramentas, né, que não são ferramentas triviais para você conseguir, né, juntar todos os dados e começar a buscar conclusões. Hoje, as coisas são um pouco diferentes. Hoje você consegue, né, pegar todos esses dados, tudo que é gerado, colocar dentro de um modelo e fazer perguntas para o modelo. E aí pergunta não é programar, não é codar. É simplesmente falar o que esses dados estão mostrando. E aí, acho que a principal habilidade que a gente precisa começar a ter é fazer as perguntas corretas. Porque o dado está ali. Você só precisa extrair. E você não precisa ter uma capacidade técnica muito grande. Qualquer um pode ir lá e escrever, né? Descrever um comando e retirar informações relevantes. Então, por mais que seja complexo, acho que a complexidade tem mudado de lado, né? Fazer perguntas difíceis também não é simples, né? Então, antes era saber tecnicamente como usar os dados, e aí você tinha um grupo pequeno de pessoas que conseguia fazer isso, e hoje você consegue democratizar, porque qualquer um consegue fazer um comando e tirar informação relevante. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui, ó. Francisco Carlos, do Mundo RH. É verdade que por meio de dados o iFood consegue fazer um levantamento do colaborador que demonstra desengajamento nos últimos meses e com essa informação a área de RH identifica que esse colaborador está prestes a pedir demissão? Acho que não é tão direto assim, Aham. né? Mas a gente consegue, como a Renata comentou aqui, a gente consegue buscar diversos elementos do dia a dia daquele usuário, avaliação de desempenho, remuneração, todo esse tipo de coisa, e consegue entender se ele está engajado ou não. E acho que tem um tema relevante aqui, que é todas as pesquisas que a gente faz com relação à cultura. Se essa pessoa se enxerga dentro da cultura, que é um tema muito relevante que traz engajamento no dia a dia com a empresa. Então, a gente tem todos esses dados, a gente consegue direcionar isso para a liderança, talvez estar prestes a pedir demissão, né? Assim, acho que a gente tem alguma coisa preditiva de, poxa, tem uma propensão que isso possa acontecer, mas nada tão afirmativo dessa forma. E aí, pensando então até nisso, pedir até para o Francisco não se demitir, como é que a gente garante a privacidade e a segurança das informações dos colaboradores? Porque daí, de alguma forma, o cara pode pensar, bom, então eu estou sendo vigiado, estou no Big Brother, os caras sabem o que eu quero comer, se eu quero fazer xixi, se eu estou indo ser demitido, se eu vou me separar. Então, assim, falar um pouquinho de quais as melhores práticas, assim, para ser recomendado até para as empresas. Não sei, porque pode parecer para os funcionários assim, bom, e agora, né? Eles sabem tudo. Acho que é muito relevante essa pergunta, principalmente as empresas que estão aqui, né? iFood Benefícios, B3 são empresas que trabalham com muitos dados, com informação de pessoas, com dinheiro de pessoas. Então, a privacidade de dados é super importante. Acho que o primeiro ponto as informações elas sempre são tratadas de forma sanitizada. A gente não olha a informação no nível da pessoa, não vou olhar o Fábio Porchat, qual o comportamento do Fábio especificamente. Ah, não tem esse. Não. Quer dizer, a máquina sabe, quem não sabe são vocês, As é isso? pessoas não têm acesso a esse tipo de Perfeito. informação. O que elas veem são dados agregados e elas conseguem ver comportamentos desses dados agregados. Então, você tem grupos de pessoas com dados agregados e aí você toma a decisão para um grupo de pessoas. Entendi. Né? E não necessariamente você tem a exposição daquele dado. Mas acho que, respondendo de uma forma mais estruturante aqui, a gente tem grupos de pessoas que olham especificamente para dados. A gente tem um Chief Data Officer lá que olha especificamente sobre dados, tudo que está acontecendo, se os dados são compliant com LGPD, se não tem nenhum vazamento de dados, se não tem nenhuma política que é quebrada. Esse time constrói políticas de utilização, então, né, usuários não podem acessar esse tipo de dado, tem um bloco aqui para que as pessoas não consigam ver informações que são sensíveis.
E aí essa política ela é aplicada para toda a empresa, faz-se treinamento dos funcionários para que eles entendam a severidade do tema, né, a importância desse tema, e auditorias o tempo inteiro para ver se não tem nenhum tipo de vazamento. Então, tem todo um pacote, né, para garantir com que a privacidade e a segurança dos dados ela está protegida. Perfeito. E acho que complementando, só para não repetir tudo, eu acho que isso é algo que tem que estar na cultura da companhia. Então, a B3 tem dado do mercado inteiro e de todos os colaboradores. Então, a gente tem um valor nosso da companhia que chama Atitude Correta para Hoje, Amanhã e Sempre. E a gente trabalha muito com ética e segurança. Então, isso é uma coisa que está na veia da B3. Todos os colaboradores têm que saber falar disso. Então, eu acho que comunicação massiva aqui é bater mesmo em comunicação, treinar bastante os colaboradores, tem que vir de cima, então todos os líderes têm que dar exemplo, a gente tem que auditar, então fazer recorrente como que está teu time com relação à auditoria, vazamento de dados, treinamento, então o líder também tem que ter esse dado na mão para poder atuar de forma rápida e como que você também identifica possíveis gaps nesse caminho e atua. Então eu acho que é algo que tem que estar disseminado na organização de forma constante, todo colaborador deve saber como lidar, como ele tem ética com isso, como que ele respeita a legislação, então eu acho que isso é muito de comunicação e bater mesmo nesse mantra dentro da organização. Mas aí a gente tá falando de duas empresas, então, perfeito. Duas empresas que se preocupam com isso, que tem essa mentalidade e tal. Mas aí eu, na minha empresa, não sei se a minha empresa tem essa mentalidade muito forte. Como é que eu funciono? Agora a dúvida minha, como é que eu, funcionário, consigo saber se a minha empresa tá se cuidando por esse lugar? De quem que eu cobro? Se eu puder pegar aqui uma parte, primeiro avaliar qual é a estrutura que a sua empresa tem de esforço, né? Estrutura de pessoas, de processos para aquele tema específico, o tema de segurança de dados. Você está numa empresa que tem um comitê que olha para compliance e risco, que avalia eventuais vazamentos de dados, que consegue mitigar isso, que treina, que faz treinamentos constantes para os seus colaboradores para garantir com que eles utilizem os dados da melhor forma possível, que tenha auditorias regulares e que tenha um elemento cultural. Eu acho que você consegue entender que sua empresa está de acordo com isso. E aí as empresas podem variar. E tem empresas, por exemplo, tem uma padaria que não necessariamente precisa ter essa preocupação, porque não trabalha com dados de forma massiva, de forma agregada. Então, acho que principalmente empresas de tecnologia, empresas que usam muita informação, precisam ter esse tipo de estrutura, e basta checar se essa estrutura existe na sua empresa ou não para saber se você está bem coberto. Perfeito. E se não tiver, vai no básico. Vai no RH, vai no compliance, vai nesses primeiros lugares que você deveria poder perguntar para entender, porque é um direito seu perguntar e saber se estão tratando bem os seus dados, né? Dados sensíveis, dados nem tão sensíveis. Então, essas figuras são áreas que realmente conseguem ajudar a promover isso, mas também te mostrar o nível de ética e de legislação que está sendo aplicada na companhia. Perfeito, minha gente, obrigado. Adorei o papo. Foi muito legal saber, ouvir, entender. Acho que o pessoal também se inteirou de coisas, recebemos até pergunta aqui, mas infelizmente chegamos ao fim desse papinho de corredor aqui, de verdade. Tivemos trocas aqui, coisa maravilhosa. Espero que vocês aí tenham curtido também. Compartilhem aí também esse papo com o pessoal todo. Compartilhem com o pessoal da sua empresa, porque pode fazer diferença para você crescer aí, para a sua empresa mesmo, entender, ouvir e a gente falar um pouquinho disso aí. Então continue acompanhando o nosso hub de conteúdo aí, o Acrescenta, e as nossas redes sociais, porque em breve a gente vai ter mais papos como esse aqui, sobre o mundo do RH, com novidades, tendências que vão te deixar por dentro de tudo que está acontecendo no setor. Renata, Arthur, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Renata. Pelo convite. Tamo junto. Até a próxima, meu povo. Obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal.